Olá, bem-vindo a mais um Top Money, programa de finanças pessoais, dinheiro, carreira, empreendedorismo. Estamos aqui hoje com uma formação um pouco diferente. Então eu, André Massaro, aqui apresentando, Ricardo Pereira, Conrado Navarro, nossos amigos de sempre, Antônio de Júlio, Sinésio Alves, estão de férias, então nos próximos programas eles vão ficar passeando, vamos ficar aqui sem eles, e temos um convidado especial, que é o Alex Arcanjo. Ele que é empreendedor, empresário, professor, palestrante, especializado em liderança e empreendedorismo, vai participar conosco das próximas edições aqui do Top Money, as próximas 4 edições, e vamos tentar explorar ele um pouco com tópicos fora daquele feijão com arroz de finanças, né? Vamos tentar ir um pouco nessa parte que ele é a especialidade dele, de empreendedorismo, de negócios, etc. E tanto que hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que a gente nunca tratou aqui no programa, que é o networking, a rede de contatos. Quer dizer, como que nós podemos explorar a rede de contatos e, sabendo que nós estamos num programa que trata de dinheiro, né? Tá até no nosso nome, Top Money, como que nós podemos usar o networking como uma ferramenta de progresso financeiro, de evolução financeira? Então, já de cara, eu vou aqui deixar a palavra com o nosso amigo Alex para falar um pouco sobre networking, quer dizer, como as pessoas podem usar o networking para o seu progresso, para a sua evolução financeira. Alex, por favor. Obrigado, André. Bem-vindo, antes de qualquer coisa, né? Obrigado, satisfação estar aqui. Como você me apresentou, como empreendedor, eu tive que começar o meu negócio do zero. E é fundamental, quando você tem um projeto de alavancar na sua carreira, ter um bom network, uma rede de contatos rica. E eu observei desde o início que nós só conseguimos um bom desempenho com o relacionamento nesses contatos com 3 fatores que eu gostaria de dizer rapidamente. Nós fazemos negócio com quem nós conhecemos, com quem gostamos e com quem confiamos. Eu vejo que principalmente hoje os universitários, eles acreditam que network é só as pessoas os conhecerem. Não, fulano me conhece, eu conheço fulano. Mas as pessoas precisam conhecer. Esse conhecer ainda tem outros 2 atributos que eu acredito que são fundamentais. No segundo instante, é gostar de você. A pessoa tem que gostar de você, gostar da sua personalidade, da sua maneira de lidar com as pessoas. E no terceiro momento aqui, é confiar. E o que é confiança? Quando a gente fala de network, nós estamos falando de trabalho. Então, no que tange a trabalho, confiança é a união do caráter e da competência. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer network. Então, as pessoas precisam saber sobre o seu caráter, sua competência, gostar de você. Então, para você ter a impressão de que realmente alguém é um contato para você fazer novos negócios e alavancar na sua carreira, você precisa se certificar de que as pessoas não somente te conhecem, mas que gostem de você e que confiam em você, ou seja, em outras palavras, conheçam o seu caráter, sua índole e saibam da sua competência, ou seja, dos seus conhecimentos, das suas habilidades, das suas atitudes e dos resultados que isso já geraram na sua carreira. Isso que você falou está bastante consistente, assim, com muita coisa que se vê em livros, por exemplo, sobre networking, sobre liderança também, que coloca muita ênfase nessa coisa do gostar. As pessoas fazem negócios com as pessoas que elas gostam, com as pessoas que elas se identificam. Então, assim, na sua opinião, vamos pegar assim, o gostar da pessoa e a capacidade técnica. Qual o peso que você atribuiria em termos percentuais para cada um? Quer dizer, quantos por cento é importante a pessoa ser gostável, vamos dizer assim, e quanto é importante ela ser competente? Excelente pergunta. Eu vejo que hoje os resultados eles estão atribuídos às competências, ao que a pessoa faz. Antigamente, quando as pessoas observavam essa questão de gostar, de ter afinidade, de personalidade, hoje nós vemos um pouquinho de uma mudança nesse ponto. Porque às vezes ter uma personalidade igual, semelhante, para muitos é gostar, né? Eu gosto, temos o mesmo time, temos muitas coisas comuns, eu gosto, dá para fazer negócio. Mas esse gostar que eu estou dizendo seria das atribuições de uma boa educação, a pessoa que é humilde, que é ensinável, são atribuições que fazem com que você goste da pessoa. Esse gostar, na minha opinião, que é o gostar de antigamente, é quando tudo era igual. Então a pessoa torce para o mesmo time, gosta das mesmas coisas, frequenta os mesmos lugares.
E isso pode representar até um perigo para o network, porque se todas as pessoas têm que ser iguais, não é gostar de ser igual, mas gostar de ter uma impressão positiva sobre o comportamento e personalidade. O que eu diria que é a educação básica que vem de berço. Ok, então agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero obviamente que você participe, né? Quer dizer, você que tem muito a contribuir com isso, mas eu vou fazer a pergunta simultaneamente para o Ricardo e para o Conrado Navarro, porque eles têm o site deles, o dinheirama.com, que já é um case de sucesso assim, de empresa de tecnologia, de internet. Eles que começaram ali junto com a maioria das pessoas que hoje está na crista da onda das empresas de tecnologia. Quer dizer, eu sei que na história empresarial de vocês, o networking, o relacionamento com outros empresários da área de tecnologia, teve um papel provavelmente fundamental no sucesso de vocês. E eu queria que vocês contassem um pouco como que foi essa experiência de desenvolver relacionamentos voltado para negócio, como que vocês fizeram, qual a importância que vocês veem, que dica vocês dariam para pessoas que querem seguir o mesmo caminho. O principal, quando a gente fala de networking, eu acho que dando um pouco do testemunho do nosso caso, do que aconteceu, vai muito na linha do que o Alex falou. Você precisa ser capaz de servir as pessoas, eu acho, primeiro, sem necessariamente esperar algo em troca. Isso, para muitas pessoas, parece algo descabido, ou algo que não faz sentido, porque nós estamos acostumados a ver hoje relações comerciais acontecendo, inclusive em papos de elevador. É muito comum hoje se escutar que você tem que aprender a vender em 30 segundos, 90 segundos, aquela coisa do elevator pitch, etc. E eu acredito, e a nossa história do Dinheirama aconteceu muito por isso, de que o networking ele vai vir de uma mescla do quanto você é humilde para ajudar as pessoas e aprender com elas aquilo que elas têm de bom. E quando você fala de empresários e você fala de um cenário como o cenário da internet, de um universo em que as pessoas não têm seus negócios formados ou que dão resultados ainda, isso é mais importante, porque você tem um vasto número de pessoas que não sabe se aquele negócio que ele está criando vai dar certo. Então o que ele tem para compartilhar com você são experiências e são muitas vezes projetos que ele não tem o resultado ainda. Então como é que você vai transformar aquilo em algo, como o Alex falou, em resultado, se você tem um grupo de pessoas que ainda não provou se aquele modelo de negócio funciona ou não? E isso já é networking, quer dizer, ali estão pessoas dispostas a conversar, a trocar experiências, a dizer o que está funcionando ou não está funcionando, sem necessariamente ver uma resposta imediata que seja resultado, alguma coisa que você venda mais e ponha dinheiro no bolso muitas vezes. Então, assim, para ser bem sucinto, até para o Ricardo nos ajudar um pouquinho também, eu acho que assim, a história de network que nós passamos, ela foi muito mais de você poder ajudar as pessoas que estão na mesma situação que você, para que você, quando vê essas pessoas decolando, elas se lembrem daquele suporte, daquele apoio e passe a encarar vocês também como uma pessoa que merece ajuda, merece apoio, merece suporte. Então, construir o famoso ganha-ganha. Eu acho que isso é um networking positivo quando a gente pensa em internet. Só antes do Ricardo falar, eu queria só fazer uma outra pergunta para você. É o seguinte, você falou assim do empresário, das dificuldades do empresário. Você acha que nesse cenário de vários empresários ainda desenvolvendo seus negócios, isso reforça o vínculo? Mais ou menos que nem aquelas pessoas que vão para a guerra juntas? Não tenho dúvida, eu acho que a ideia da internet hoje, apesar das pessoas pensarem que são várias empresas em lugares diferentes do mundo, cada um fazendo a sua coisa, sem necessariamente saber o que o outro está fazendo, onde o outro está, quem tem essa visão de internet como empreendedorismo está completamente equivocado. Nós que estamos nesse meio, a gente se encontra e se fala demais, mesmo que façamos coisas parecidas ou em alguns momentos sejamos concorrentes, essas pessoas fazem questão de se encontrar. Então a internet parece que é aquele ambiente que está todo mundo sentado atrás do monitor. Não é tão virtual. Exatamente, assim, ninguém se encontra, muito pelo contrário. As pessoas se falam muito pela internet, sim, quer dizer, usam a tecnologia para manter contato, mas se encontram muito em muitos eventos. Então eu me arrisco a dizer que a área de tecnologia e internet talvez seja a área que mais faz eventos cuja inscrição ela é gratuita, cuja participação nos painéis ela não requer que você pague uma inscrição. Por quê? Porque é um universo que parte desse princípio de que você pode ter qualquer ideia e pode tentar fazer aquela ideia
dar certo, funcionar a partir dos caminhos que você faz. Então, eu acho que isso para o networking é fundamental. Aprender a usar a internet, eu acho que aí é um testemunho que a gente pode dar até com mais profundidade, o Ricardo pode falar um pouco melhor, ele ajuda a gente com as nossas redes sociais, de valorizar esse relacionamento que aparentemente é só virtual, mas que pode gerar retornos muito interessantes no mundo real, no mundo das coisas reais, que é o mundo do resultado, o mundo do dinheiro, o mundo, enfim, do sucesso empresarial. Ele não acontece só virtualmente. Né? Agora é com você. Então, eu acho que na verdade assim, a nossa preocupação sempre foi fazer um trabalho muito bom. Eu acho que esse talvez foi o nosso principal, assim, até modelo para futuros negócios, enfim, para aquilo que a gente imaginava para o futuro. Então, conforme as coisas foram caminhando e a gente percebeu a necessidade e fomos ganhando relevância dentro desse nicho de educação financeira, finanças e também de internet, nós nos sentimos no momento de procurar contatos, né? Até para poder levar o nosso grau de conhecimento. Quer dizer, o legal do networking é justamente quando você também não apenas está ganhando, mas quando você também está passando o seu conhecimento. Quer dizer, é legal que você seja importante para uma outra ponta também, para uma outra pessoa. Então a gente conseguiu, a partir disso, começamos a ir atrás de congressos, eventos, conseguimos patrocinar alguns eventos de internet, isso foi bem bacana no começo, e nos tornamos conhecidos de algumas pessoas que nós considerávamos chaves dentro daquele momento, que nós poderíamos ajudar e também ser ajudados. Então acho que esse é um grande ambiente propício para que esse networking possa fluir de uma maneira dentro desse ganha-ganha que é importante para todos. Ok, e agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês três. Eu queria que vocês respondessem na sequência, que é o seguinte: eu queria que vocês avaliassem, assim, em poucas palavras, até para a gente finalizar depois. Qual a importância do networking e o que vocês acham que poderia ser feito em 3 aspectos? Quer dizer, no aspecto do planejamento financeiro e finanças pessoais, que é o que a gente mais trata aqui. Então, por exemplo, se vocês acham que é importante essa coisa do apoio mútuo, se as pessoas precisam se conhecer, se isso ajuda a melhorar a situação financeira das pessoas, né? Na carreira profissional e na vida empreendedora. Quer dizer, esses 3 aspectos da vida, que são aspectos tratados habitualmente dentro do nosso programa, queria que vocês avaliassem a importância do networking para essas 3 coisas. Eu queria começar com o Conrado Navarro. Opa, vamos lá. Eu acho que assim, quando você fala de planejamento financeiro, você parte de uma premissa de que você precisa ser responsável por algumas coisas no seu dia a dia de finanças. Nós tratamos disso aqui em várias ocasiões. Tem que ter cuidado com o orçamento, tem que ter cuidado com o endividamento, tem que ter o pensamento do futuro, aprender a investir. Atividades que são individuais num primeiro olhar, mas que quando você começa a desmembrar essas atividades nas ações que você precisa fazer, você percebe que você precisa sim de um bom networking. Porque, por exemplo, quando você tem a necessidade de fazer uma renegociação de uma dívida, dependendo das pessoas que você conhece ou que podem te ajudar nesse processo, esse passo tende a ser mais fácil ou mais complicado. Quer dizer, se você tem um bom contato numa instituição financeira que você conhece, que pode te ajudar a entender as alternativas disponíveis. Aí, Conrado, você está falando de uma relação comercial, eu vou pedir uma ajuda que não é networking. Ok, mas se você tem um bom relacionamento com essa pessoa, você pode ter algumas alternativas ou conhecer algumas saídas que uma pessoa normal não saberia ou não conheceria num primeiro momento com aquela outra pessoa. Ou seja, aquilo que o Alex falou, o sujeito gosta. Exatamente. Você criou um relacionamento, você é importante para aquela pessoa, não só como uma relação de cliente-fornecedor. Mas uma boa vontade. Exatamente. Você pode, muitas vezes, gostar de sair para tomar um café com aquela pessoa e esse passo, ele não tem nada de comercial. Você não está fazendo aquilo por um interesse específico. Você está fazendo aquilo pelas características que o Alex falou. Você tem afinidade, a pessoa confia em você, ela pode te contar algumas coisas do trabalho, da vida dela, que ela sabe que você não vai contar para outras pessoas. Então, devagar você constrói esse relacionamento, que você pode usar quando você precisa de algo que você sabe que aquela pessoa tem. Do mesmo jeito que quando ela precisar de algo que você tem, essa ação seria recíproca. Então, acho que falando do planejamento financeiro, não pensar que isso é uma atividade solitária, ela não precisa ser. Ela tem que ser tratada no âmbito familiar, mas ela vai depender muito de quem você conhece, de como você trata as pessoas fora de casa. Eu acho que para ficar no financeiro, eu acho que essa sugestão ela é muito válida e funciona muito bem.
Você quer falar alguma coisa de carreira e empreendedorismo, Ricardo? Eu acho que assim, eu quero pegar apenas um gancho, que eu acho que um exemplo bacana, bastante interessante dentro daquilo que o Conrado falou, que é o gerente do banco, né? Uhum. Então que é legal tomar aquele cafezinho de vez em quando com o gerente do banco, aquela coisa que a gente fala que é importante, a gente já escreveu bastante sobre isso, da parte do relacionamento, que é fundamental, né? As pessoas acabam, até dentro das próprias instituições financeiras, confundindo um pouco atendimento com relacionamento. Então nós como consumidores, enfim, como pessoas que estamos atrás disso, temos que prezar o bom relacionamento e fazer isso dentro da nossa parte mesmo. A gente tem que buscar isso, não apenas esperar. Agora, dentro dessa parte de carreira, eu acho que é fundamental ter um bom network, né? Assim, eu não sei vocês aqui da mesa, mas eu, por exemplo, já consegui recolocação profissional a partir de amigos, enfim, aquela questão do QI que todo mundo fala. Eu acho que dentro dessa parte o network é fundamental. Então, tentar resgatar às vezes alguns amigos da época da faculdade, manter o contato, tem as redes sociais aí que favorecem muito isso, a gente consegue resgatar aí contatos bastante antigos e prezando, mas e não só aparecer na hora que você está precisando, né? Eu queria te perguntar uma coisa, você que teve antes da vida empreendedora, você teve uma carreira corporativa, né? Uhum. Você concorda com aquela máxima do mundo corporativo de que as pessoas são contratadas pelas qualidades técnicas e são demitidas pelos defeitos comportamentais e de relacionamento? Eu acho que em termos, eu acho que funciona ao contrário para esses dois pontos que você falou, quer dizer, se você não faz um bom desempenho, não existe amigo que vai te segurar no trabalho. Então, quer dizer, é importante você manter um desempenho e ter também esse lado de poder conversar e saber lidar com as pessoas, que é importante hoje. Trabalhar em equipe é tudo que a gente ouve falar dentro do mundo corporativo e faz bastante resultado. Bom, agora a gente falou aqui, né? Vamos ouvir agora a opinião do especialista. Ele vai dizer o que a gente falou certo, o que a gente falou errado. Por enquanto nós somos os leigos. Agora nós vamos colocar uma autoridade para falar. Ele que dá treinamento disso. Né? O detalhe que é importante saber disso tudo aqui é que o Alex é um amigo lá do interior de Minas, veio da minha mesma cidade, Itajubá, e a gente se conheceu por um primeiro contato pelas redes sociais e depois tomando vários cafezinhos juntos, um exemplo de networking do que a gente está falando. E hoje ele está aqui como especialista para ajudar nisso. Então, tá aí um exemplo clássico do networking. Agora que ele vai dizer se tudo aquilo que a gente falou aqui faz sentido, se a gente está errando, né? E também, por favor, deixar suas dicas, suas recomendações para os nossos espectadores aí, porque com certeza é a sua opinião que todo mundo quer ouvir, né? Tá certo, olha o peso da responsabilidade. Ratifico, sem dúvida, boa parte das coisas que vocês falaram. Eu gostaria de colocar uma palavra bem forte que eu tenho observado nos contatos, no network. As pessoas precisam compreender, quando eu falei conhecer, gostar, confiar, na verdade é uma compreensão do seu propósito de vida. Então, quando uma pessoa fala assim, eu preciso aumentar o meu networking, acho que a pergunta adequada seria, tá claro para as pessoas que elas conhecem o meu propósito de vida. E o propósito de vida vem por um fator de dentro para fora, não de fora para dentro, né? As pessoas não querem viver o propósito por causa do que os outros acham, do que o mercado diz. Mas é aquela voz interior que ele tem, aquela contribuição ímpar que ele sente que pode dar para fazer uma grande diferença. E quando ele coloca isso para fora em conversas, reuniões, eventos, como o Conrado e o Ricardo falaram, e ele começa a encontrar outras pessoas que têm aquela voz interior, propósitos semelhantes, começa a criar-se uma sinergia que potencializa qualquer sonho, negócio, projeto para resultados extraordinários. Essa é uma coisa que eu tenho observado, quando esclarece-se o propósito seu, primeiro de indivíduo, depois você divulga esse propósito com pessoas que você vai encontrando. E essas pessoas fica claro para ela o seu propósito. E dentro desse propósito ela percebe que você pode dar uma contribuição, que é o que o Conrado falou de servir. Então nós percebemos que nós não temos concorrentes, mas sim cooperadores. Começa a haver uma sinergia para a construção de N possibilidades. Isso tem um pouco a ver com uma visão minha de observar um pouco as pessoas e os relacionamentos hoje. Não sei se você já percebeu isso também, André, Ricardo. Muitas vezes você tem um relacionamento entre duas pessoas que juram que estão fazendo networking, mas são aquelas pessoas que estão
demandando da outra uma ajuda para terminar uma tarefa, mas que assim que essa pessoa consegue ajudar e aquela tarefa é concluída, aquela pessoa esquece da outra, some do mapa e aí muitas vezes vai lembrar dela de novo quando precisar para alguma coisa daquele item. Quer dizer, vai um pouco no que você falou. Não há relacionamento. Não tem relacionamento. Quer dizer, eu não sei para que eu preciso dela, mas aí a hora que aparece alguma coisa, eu lembro dela, vou lá, peço aquela ajuda, ela, sei lá, ajuda ou não ajuda. Ele quer aumentar o network, mas não toma cuidado com aqueles que já fazem parte da relação dele, né? Eu acho que isso vai um pouco no que você falou. Eu não tenho um propósito bem definido, eu vou pegando as pessoas ao longo da minha caminhada, vou muitas vezes usando Descartável. e vou deixando isso de lado porque não está muito claro o que as pessoas podem agregar realmente dentro do meu propósito. Não sei se é por aí. Não, com certeza. Quando o propósito ele só tem intenções de beneficiar a si mesmo, as pessoas vão perdendo a confiança em você. Né? Um indivíduo que ele, né, o propósito dele é beneficiar a si próprio, e o interessante é que propósito, missão é de dentro para fora. Eu tenho uma missão de executar algo. Então é de dentro para fora. Eu decido executar essa missão independente do que as pessoas acham. Mas o propósito é o serviço. É aquilo que as pessoas precisam de mim. Aquela contribuição que eu vou dar é que vai contribuir para os outros, não para mim. Entendi. Quando a pessoa se posiciona, as pessoas vêm, elas aparecem. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Legal, muito bom. Então eu quero novamente agradecer a presença do Alex Arcanjo, que veio aqui iluminar, né, trazer um pouco de conhecimento específico da área, e agradecer você, espectador, que nos acompanhou, que nos acompanha. E sempre lembrando, né, participem, o Top Money é feito para vocês, tá? Então participem nas redes sociais, lá no Facebook, né, o facebook.com/TopMoneyTV, no Twitter, Top Money TV. Nos mandem perguntas, nos mandem comentários para que a gente faça aqui. Vamos responder todas as dúvidas, perguntas, fazer debate com as perguntas dos espectadores. O programa é para vocês, nós estamos aqui para vocês. Então, obrigado de novo e até a próxima.